Fala galera, aqui é a Mônica do Rendidas e Redimidas e eu vim aqui contar um pouquinho da minha história e um pouquinho da história do Ministério Rendidas e Redimidas, como ele nasceu, como ele surgiu. Fica aí no vídeo e já dá o like. Eu vou contar um pouquinho da minha história, porque através disso a gente vai entender como que nasceu o Ministério Rendidas e Redimidas, né? Eu vim de um lar disfuncional, onde não teve afeto, não aprendi a lidar com as minhas emoções, sofri abusos, muitos abusos, né? E com 7 anos eu já era viciada em pornografia e masturbação. Então, por essa questão de um lar disfuncional, surgiram essas circunstâncias na minha vida, né? Desde o abuso a vícios, né? Não só na pornografia, mas vício em drogas também. Teve uma época da minha vida, né, por um tempo até longo, que eu fui usuária de drogas, né, me envolvi nessa questão. E tudo isso por conta de ter nascido num lar disfuncional, né? E por conta do pecado, não só pelo lar disfuncional. Então, o pecado foi destruindo toda a minha história e deturpando a minha identidade. Na minha adolescência, eu tive contato com a bissexualidade. Eu tive muita dificuldade de me enxergar mulher, de me ver feminina. Então, eu tinha muito problema com isso. Eu não conseguia me encontrar, né? A minha identidade estava totalmente deturpada por conta dos abusos, da pornografia, por conta de, muitas vezes, as minhas referências não serem tão femininas. E tudo isso foi moldando quem eu era. Não quem eu era de fato, como Deus criou, mas quem a minha história acabou construindo. Foi aí que em 2014 eu me converti ao Evangelho, eu conheci Jesus para a glória de Deus e começou o meu processo de santificação. Esse processo eu fui largando as drogas, parando de fazer as práticas que eu tinha, os lugares que eu frequentava, e com isso minha vida foi sendo transformada para a glória de Deus. Aí, a única coisa que eu não tinha conseguido vencer era a pornografia na minha vida. Mesmo depois de cristã, tendo parado várias práticas, a pornografia e a masturbação era uma coisa que eu tinha muita dificuldade. Então, em 2016, eu conheci um ministério, que é o Ministério Vida Pura, onde eu fiz um processo com ele de tratar essa área específica da minha vida. E para a glória de Deus, eu também hoje já ando em liberdade desde então, graças a esse processo específico nessa área. Também tratei os abusos, também com aconselhamento bíblico, e desde então tenho buscado sempre me aperfeiçoar. E depois disso tudo também eu me casei, né? Meu marido também era viciado em pornografia, também passou pelo processo, então eu passei por esse processo como esposa de um viciado em pornografia também. Passei esse processo, que foi um processo um pouco doloroso, mas para a glória de Deus hoje ele anda em liberdade, e eu também fui tratada, foi um processo muito bom que nós vivemos, e hoje colhemos frutos, e também dentro da relação sexual, dentro do casamento, nós dois passamos por esse processo também de tratar essa área, né? Porque por mais que nós tínhamos tratado, nos convertido, ainda tinha hábitos, comportamentos, coisas que precisavam ser renovadas pela palavra na questão da relação sexual. Então também juntos, depois de um casamento, passamos por esse processo. Bom, desde quando eu me converti, eu entendi que Deus tinha me chamado para o ministério, que Deus tinha me chamado para ajudar outras mulheres. Até então eu não sabia como que isso ia acontecer, né? Era uma coisa meio que tava assim, eu tinha certeza, mas não sabia como, nem quando, nem onde, né? Então o Senhor foi dirigindo os passos, né? E eu fui me capacitando para que quando esse dia chegasse, eu tivesse ferramentas para agregar na vida das pessoas. Então eu fiz 2 seminários missiológicos, de missões urbanas no Avalanche, fiz um outro aqui da minha cidade, e também fiz cursos de aconselhamento bíblico, porque desde a minha conversão eu sempre estava ali discipulando, acompanhando meninas, ajudando, aconselhando, então eu fui me capacitando para melhor ter conhecimento para ajudar as pessoas, né? Então foi aí que depois disso também eu comecei a trabalhar com aconselhamento na minha igreja local, através de um ministério, comecei a trabalhar mais ativamente e fiquei em torno de uns 4 anos trabalhando ativamente com aconselhamento bíblico, tendo a prática do aconselhamento bíblico, e foi aí nesse ano que o Senhor direcionou eu e o meu marido, né, para que nós pudéssemos, através do apoio do meu marido, da igreja local, dos meus pastores, a iniciar esse ministério, né, formalmente agora, né, com o nome que o Senhor nos deu,
para ajudar mulheres no aconselhamento bíblico em todas as áreas, mas principalmente na área da sexualidade, na questão do abuso, dos traumas com família, né, com o passado, levando essas mulheres à santificação, a viver uma vida em Cristo, né, na plenitude do que Cristo tem para nós. Seja bem-vinda ao Ministério Rendidas e Redimidas, um ministério onde você pode encontrar ajuda, aconselhamento bíblico para áreas que talvez muitas vezes a gente não ouve abertamente na igreja local. Então, o Ministério Rendidas e Redimidas vem como um braço para auxiliar mulheres abusadas, viciadas em pornografia, com maridos viciados, com família disfuncional, problemas emocionais, carência, enfim, tudo que a gente sabe que o pecado pode destruir na vida de uma mulher e tirar sua identidade e fazer com que ela seja escrava, ela fique na mediocridade com a vida com Deus. Então é isso. Seja muito bem-vinda, acompanhe, compartilhe. Esse é o Rendidas e Redimidas.